Amém, irmãos? Vamos continuar. Agora nós vamos passar agora na segunda parte. Nós vamos falar sobre a revelação do Espírito. Não sei se irmãos prestou atenção, e desde a primeira aula até a última que nós falamos agora antes do café, ela tem um tema, princípio da revelação da palavra. Agora nós estamos saindo do princípio da revelação da palavra, nós estamos entrando na revelação do Espírito, no Espírito, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho o que é essa revelação, né? Essa revelação não é aquela revelação, Deus mostrou, eu estou sentindo, né? Deus está falando aqui assim assado. Na vida cristã, o ponto mais importante é o conhecimento espiritual, tá? Na nossa vida, na vida cristã, o ponto mais importante é o conhecimento espiritual. Por que o conhecimento espiritual? Lembra? Porque o que vai trazer a mudança para a nossa vida é aquilo que eu absolvo no meu espírito. Porque a Bíblia vai dizer assim, a palavra que eu tenho dito a vós é espírito, irmãos. Você lê a letra. Quando você lê a Bíblia, o que você está lendo? Letra. Mas o que vem por trás da letra? O Espírito. Aí o meu Espírito recebe. Então, todo conhecimento, irmão, espiritual, é mais importante por causa disso. A revelação, né? Como já mostramos, é interessante, vemos que Paulo não orava pelo crescimento das igrejas locais. Em nenhum lugar Paulo faz voto pelo crescimento numérico da igreja. Paulo não ora pelos prédios onde os irmãos deveriam se reunir. Paulo tinha uma única oração: revelação. Paulo, se você pode ler a todas as cartas de Paulo, multiplica-se assim, mas ele orava, ele dizia assim, que Deus, os irmãos orem, para que eu tenha ousadia, para que o Senhor me mostre, para que o Senhor me revele. Passa para o próximo. Já os irmãos vão entender. É preciso estar claro, irmãos, para você que a revelação não é um descobrimento. É algo que ninguém, não é um descobrimento, né? É algo que ninguém conhecia na palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que entender uma coisa, né? É preciso estar bem claro, né, para mim e para você, que a revelação não é descobrir algo que ninguém conhecia na palavra de Deus. Por quê, pastor? Eu vou explicar. Um exemplo. Se eu perguntar aqui a Trindade, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Não existe, foi colocado pelos teólogos. Veja bem, fica bem claro. Todo mundo conhece. Se você perguntar, irmãos, todo mundo sabe, o católico sabe, o espírita sabe, o macumbeira sabe, todo mundo sabe. Mas ter a revelação dessa expressão do Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é todo mundo. Por quê, pastor? Porque a revelação não é eu descobrir coisas que ninguém conhecia dentro da palavra. Tem coisas que está dentro da palavra que é clara, mas tem pessoas que têm dificuldade para entender. Não foi revelado a elas. É aquilo que Cristo falou para Pedro, falou para os discípulos, aquilo que Deus ele ocultou dos sábios, dos entendidos, ele revela para os pequenos. Que revelação é essa? A cor das asas do querubim? O livro que Jeremias comeu, que ele disse que na boca era doce, mas no estômago ficou amargo? Não. É uma revelação que te mostra de fato quem é o Cristo. Uma revelação que te dá um conhecimento que você muda a sua vida, a sua história. Porque tem gente que sabe que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele não consegue entender isso. Fim de semana eu conversei com o Testemunho de Jeová. E ele quis me evangelizar. Eu não estou aguentando um negócio desse, né? Deixa ele falar. Eles têm dificuldade. Irmão, não discute com quem não crê na Bíblia, irmão. Você vai perder seu tempo. Se crê na Bíblia, vamos para a Bíblia. Porque você tem a Bíblia e ele tem um livro deles.
Ele dizendo como que Jeová, um Deus tão poderoso, vai passar todo o poder para o Filho. Como isso? Como que... E depois chega o tempo do Filho passado para o Espírito Santo. Deus é um só, dizendo. Lógico que Deus é um só, mas Ele é três. Você entendeu? Então as pessoas não entendem, irmão. Aí, você vai falar o quê? E você crê na Bíblia? Não, né? Não crê na Bíblia, então não resolve você discutir com um tipo de gente. Mormon, já conversou com mormon, irmãos? Não conversa, não. Irmão, é igual Espírito. O Espírito, ele tem as cartas, né? Que foi passado pelo anjo, o Moroni, que mostrou para Allan Kardec. Então, assim, tudo fora da Bíblia. Aí você vai pegar o Islã, vai pegar o Alcorão. Porque para o Islã, de Abraão para trás, só de Abraão para trás. Porque o Islã pega pai Abraão e pega o Ismael. O cristianismo, o judaísmo pega o pai Abraão e pega o Isaac. Então, para o Islã, Ismael é o filho da promessa. Para o cristão e para o judeu, o filho da promessa é Isaac, que a Bíblia diz que é Isaac. Aí o Maomé sumiu não sei aonde lá, e aí Deus escreveu as tábuas, porque ele é o profeta, e escreveu as tábuas, né? E Maomé é o maior profeta, né, de Deus na terra, na linguagem dele, substituindo Moisés. Então, assim, é graça. Irmão, você não sabe, imagina se você nasce num lugar daquele. Olha onde você foi nascer. Irmão, você ter a compreensão o que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo, isso não é para muita gente não, irmão. Isso é raridade. Irmão, você entender o que é o Espírito Santo, o que é a obra do Espírito Santo na terra, você não ter dificuldade de entender que nós estamos no tempo da graça, que nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo de Deus. Você entende o que é o Espírito Santo de Deus? Eles falavam assim, é uma força ativa de Deus na terra. Não é uma força ativa de Deus na terra, é a terceira pessoa do Pai. Porque se eu não consigo entender que existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo de Deus, tem que ter revelação para entender isso. Você entende, então glorifica a Deus por isso. Tem gente que tem dificuldade, irmão, disso. Tem gente que tem dificuldade que crê, aí eles não creem em milagre. Porque se Jeová curar um agora, ele tem que curar todo mundo. Eu falei, não é isso, ele só vai curar aqueles que se aproximam dele. Eu falei, a Bíblia, por isso não adianta. A Bíblia, Jesus falou assim, quantas viúvas tinha no tempo de Elias? Muitas. E por que só foi naquela, né? Quantos leprosos tinha na época de Eliseu? Só quem foi curado naquela época? O Naamã. Por quê? Porque eles procuraram, eles se aproximaram. Então, sim, eles falam umas coisas só para quem não tem noção, irmão, para aceitar um negócio daquele. Então, sim, essa revelação aqui, irmãos, isso é muito profundo, entendeu? É bem interessante. Veja bem, antes de saber pelo Espírito algo que a nossa mente talvez já sabia, é simplesmente ver o ponto de vista de Deus e ver como Deus vê. Veja, eu estou aqui, eu tenho um ponto de vista da irmã Lucélia. É Juscelia, né? Eu tenho um ponto de vista. Se eu mudar para cá, eu mudei a vista do ponto. Eu não, mudei a vista do ponto. Eu tenho um ponto de vista. Eu posso falar que aqui eu tenho outro ponto de vista. Então eu mudei a vista do ponto. Então, dependendo do lugar que eu estou e de como eu estou olhando, eu mudo o ponto da vista. Pastor, tem que fazer engenharia para servir a Deus? O ponto de vista, mudei o ponto de vista, mudei a vista do ponto. Uma coisa, para os irmãos entenderem. Quantos evangelhos tem na Bíblia? Chuta, irmão, vai lá. Quantos evangelhos? 4, irmão. 4. Quem que é? Mateus. Quem que é o outro? Marcos. João. Lucas. Por quê? Você já parou para prestar atenção que cada um deles explica de uma maneira a Cristo? Em um Cristo
né, tem um rosto de homem, é o Filho do homem. No outro, Cristo é o Senhor. Ou seja, é aquilo que fala os 4 evangelhos, né? Rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e o que mais? Ninguém nunca ouviu falar isso, irmão? Que a visão que Ezequiel tinha? Homem, águia, boi e leão. Um exemplo. Quando apareceu o 3D, o homem conseguiu entender o que era 3D, as 3 dimensões, Deus já tinha 4 dimensões. Sabe o que é 4 dimensões, 4D? É muito mais profundo. Ou seja, enquanto o homem, você vai no cinema assistir o filme 3D, põe o óculos, vem para cima da gente, você fica assim. Agora Deus além de Deus aperfeiçoou, Ele não mostrou os 3D, Ele mostrou os 4D. Então, quando você pega os 4 evangélicos, você vai ver Jesus de frente, você vai ver Jesus de trás, você vai ver Jesus da direita, você vai ver Jesus da esquerda. Então, você tem que ter revelação para entender isso. Porque o que um não fala, o outro fala. O que o outro não falou, o outro continua. E o que os 3 ficou para trás, o outro acrescenta. Então, sim, a Bíblia é muito... Irmão, a Bíblia é tremenda, a Bíblia é algo fantástico. Deus, ele escreve a Bíblia, né, por muitos homens, por um prazo muito longo. Depois é como se Deus pegasse toda a Bíblia, desfragmentasse ela e colocasse: eu quero entender Gênesis, eu vou lá para Apocalipse. Eu quero entender Gênesis, eu vou lá para o Velho Testamento. Eu quero entender Gênesis, eu vou para o Novo Testamento. Não é um negócio seguido, igual o livro que você começa a ler. Eu preciso entender uma coisa, eu tenho que andar em toda a Bíblia para me entender. Tá, pastor? E daí, né? Continuar ali. Veja bem, antes de saber que o Espírito, que pelo Espírito, que a nossa mente talvez já sabia, é simplesmente ver o ponto de vista de Deus e ver como Deus vê. Em outras palavras, muita gente sabe que Deus é Deus, mas que dificuldade tem para servir? Muita gente sabe que Cristo é Cristo, mas e daí? Muita gente sabe que tem inferno. Irmão, quem já sonhou com o inferno? Sonhou com o inferno? Não, eu já sonhei. Pensa num negócio difícil. Emulado. Ninguém pôs um tacho lá, irmão, de óleo fervendo, não. Não é isso, não. Mas só de você estar num lugar daquele, você fica apavorado. Você acorda, pensa num crente. Pino, irmão, um crente, ora. Quantos têm noção do inferno lá fora? Muita gente. E por que eles não vêm na igreja? Porque até para acreditar na existência do inferno tem que ter uma revelação. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? O que muda a vida da pessoa quando vem a revelação? É igual o céu. Todo mundo sabe que existe o céu. Todo mundo quer ir para lá. Mas já que para ir para o céu não é fácil, né? Como diz o povo. Então, o medo do inferno, que é o lago de fogo, o bicho não apaga, o fogo não apaga, aquela coisa toda lá. E ninguém está nem aí, irmão. O cara pega o carro bêbado, sai a 140, morre, mata os outros. E aí? Então, se não tiver uma revelação, quando você tem a revelação de uma coisa, você se transforma. É isso que a palavra quer ensinar para a gente nessa noite. Então, assim, antes de saber pelo Espírito algo que a nossa mente talvez já sabia, é simplesmente ver o ponto de vista de Deus e ver como Deus vê. Não é ver como eu penso, como eu acho. Irmão, vamos lá ver 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 a 12. O capítulo 2, eu vou ler aqui, o verso 11. Vê o que Paulo fala. Olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12.
Mas nós não sabemos, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu preciso ter o Espírito de Deus para me conhecer de fato aquilo que foi nos dado gratuitamente. Se o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu sei que tem muita pessoa lá fora que tem noção, que tem conhecimento, que sabe, mas o conhecimento deles não passa daquilo. Não passa de nível. Mas veja bem, repetindo 11, Paulo dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então as coisas de Deus, as profundezas de Deus, é só o Espírito de Deus que pode revelar para a gente. Só Ele pode. Só Ele pode mostrar. Irmão, às vezes você glorifica, o exemplo, você está na casa de Deus, mas quantas pessoas estão no bar tomando cachaça? Sabe o que é isso? Isso é graça. Por que graça, pastor? Porque olha a sua mente, olha a mente daquela pessoa. Você está aqui, tem pessoas maquinando, como é que eu vou matar aquele cara, como é que eu vou destruir a vida dele. Então assim, nós somos privilegiados, porque a graça de Deus nos alcançou, e a mente que nós temos agora, foi algo que o Espírito de Deus nos deu para entender o plano de Deus na nossa vida. O 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Por quê? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus, para que nós possamos aprender e ser ensinado por Ele aquilo que nos é dado gratuitamente. É de graça aprender quem é Deus, né? Eu sei que nós vamos passar milhões e milhões e milhões, vai eternidade, nós nunca vamos conhecer de verdade quem é Deus, mas o suficiente, né? Para que nós possamos chegar lá um dia, Deus vai fazer a gente entender. Olha o verso 13. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Entendeu? Olha o 14 para fechar. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. E o verso 15 não estava ali, mas nós vamos falar. Aí diz lá, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ao verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possais instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, que é dado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está em nós para nos ensinar, para nos trazer a revelação. Irmão, você vai ver coisas do arco da véia, tá? Tipo o que, pastor? Coisas que você tem tanta facilidade de entender. Mas tem pessoas que não têm. Coisas que você é tão simples. Tão simples. Você entende o processo de salvação, você entende que Jesus veio no mundo para morrer por nós. Tem um grupo de uma religião que fala, não entende como que Deus vai matar o filho dele. Como que amor é esse? Não existe. Como que Deus vai sacrificou o próprio filho dele na cruz? Não entra na cabeça deles isso, irmãos. Não entra. Eles falam assim, eu não quero um Deus desse que mata o filho para poder salvar. Tinha outra maneira de ser ensinado, de mostrar a grandeza de Deus. Entendeu? Então, até entender Cristo, a morte de Cristo, a salvação, a vida de Cristo, enfim, irmãos, você tem que ter o Espírito de Deus para entender isso. Senão não vai compreender. Para os irmãos entenderem, para me passar ali, eu queria passar para o outro. A nossa vida é de fases, a nossa vida espiritual.
Existem coisas que se eu falar agora para você, você não acredita, irmão, não adianta. Existem coisas que se eu mostrar para você, talvez você vai se escandalizar. Por quê? Porque assim, o nosso nível de conhecimento nos trouxe até aqui. Então nós temos que glorificar a Deus, porque até aqui eu sei que eu falo algumas coisas que os irmãos não entendem. O pastor não sei não, pastor assim, não sei o que lá. Então assim, nós só vamos até onde Deus permite que a gente vá. Então as coisas que Deus tem para a nossa vida é aos poucos. Irmãos, se eu soubesse o que eu sei hoje há 10 anos atrás, por que Deus não me fez saber há 10 anos atrás? Porque eu não estava preparado. Irmão. Não estava preparado. Por que Deus está abrindo as portas da revelação para você e mostrando a palavra de Deus esmuiçada para a tua vida? Como você há tanto tempo não sabia. Puxa, sim, pastor, tanto tempo a gente é da igreja, 30 anos da igreja, a gente não sabia disso. Não é que não sabia. Nós também não podemos desprezar quem nos conduziu, irmão, daquela situação. Eles também não sabiam. Lembra, irmão, tem um negócio que fala assim, diz que quando estudava ciência, diz que a menor partícula era, como é que chama lá, o átomo? Eu sei que assim, na época de física, a menor partícula era, se eu não me engano, era o átomo, não podia ser dividido. Se eu tiver errado, os químicos aí, os físicos me corrigem, né? Aí levantou um outro cientista e descobriu que agora ele pode dividir. Aquilo que era indivisível passa a ser dividido, né? Prótons, nêutrons. Aí vem até a antimatéria. O cientista descobre, um exemplo, se tem isso visível, existe o invisível. É aquilo que a Bíblia diz, corpo visível e corpo invisível. Então eles descobriram que aquela pequena partícula que era indivisível, que fora daquela não existe mais, existe 1 milhão de possibilidades daquela partícula ser dividida. Por quê? Porque o conhecimento do homem foi até ali. Aí nós chegou no tempo certo, Deus revela para quê? Lá, entendeu isso? Se lá já é confuso, imagina as coisas aqui. Se o que é carne já é complicado, imagina espiritual, irmão. Eu fico imaginando João lá na ilha de Pátmos. Aí ele olhou, viu os pés dele como latão reluzente. Irmão, pega o João, sabe o que João estava vendo? João, ele passou por todas as épocas e eras e foi lá para o final. Ele viu coisas lá que nós vamos morrer e não vamos ver, se Jesus não vir. Ele viu coisa, Daniel, irmão, o profeta Daniel, ele viu coisa lá no... Irmão, quando o profeta Zacarias, ele fala assim, e com os seus carros enfurecidos nas praças. Zacarias está falando, se eu não me engano, isso. Eu fico imaginando, imagina o profeta falando com os seus carros enfurecidos nas praças. O que era carro naquela época, irmão? É igual, ainda que eles subam até o céu, ia subir com o quê? Ia subir com um avião. Porque não tem super-homem na terra. O que eu estou querendo falar isso aqui para os irmãos? Que aquilo que João viu lá no futuro, pense para ele, foi de fácil? Não foi. Mas por que foi preciso? O Espírito de Deus teve que ensiná-lo, porque senão ele ia ficar louco lá. Uma coisa é você pegar um homem de 100 anos atrás e colocar ele hoje aqui. Dá um smartphone para ele. Fazer propaganda não. Faz propaganda não. Imagina, irmão, você pegar um celular, pegar na mão de um povo desse. Vocês não entendem nada. Mas daí, pastor? O que isso tem a ver? Eu estou tentando dizer assim. Agora a igreja está passando por um nível. E pastor, presta atenção que eu vou dizer aqui, irmão. Eu mesmo falo, eu mesmo respondo. A Bíblia diz que nos últimos dias levantaria doutores, ensinando doutrinas, segundo os seus preceitos, aquela coisa toda lá. Eu sei disso. Já estão levantando e está levantando. E está levantando contra Cristo. Contra a pessoa de Cristo. Contra a igreja. Está se levantando sim, para pregar contra. Porque, irmãos, a igreja de Cristo, ela vai passar por um momento de revelação profunda das verdades de Deus. Coisas que a igreja primitiva, os pais da igreja não viram, não conheceram. Deus está dando o privilégio da gente conhecer.
E tudo tem que glorificar Jesus, irmãos. Tudo que for falar debaixo de teologia, tirar a glorificação de Cristo, até eu estou fora. Eu estou fora. Eu falo para os irmãos, é algo que eu estudei, que eu estou vendo, que a gente fica, puxa, estudo maturidade é uma coisa. Não é do outro mundo. É coisa que nós não sabíamos, não. Já estava tudo dentro da Bíblia. Faltava revelação para entender. É isso que faltava. Não é outro evangelho, irmãos. Paulo disse, ainda que um anjo lhe prega outro. Nós estamos vivendo, não é outro evangelho. É o mesmo evangelho. É aquilo que a Bíblia vai dizer, Jesus falou, eu revelei, eu ocultei para os sábios entendidos e estou revelando para os pequenos. É isso. Continuar ali o último para a gente ir embora. E abriu João, Evangelho de João 20 e 11. Aliás, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 3, vou repetir ali. João, 2 Coríntios 3, 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a palavra, irmão, tem muito, já viu falar que quando o povo, lembra os antigos? O povo começava a ler a Bíblia e eles falavam, começou a ler a Bíblia e ficou louco. Ficou louco. Por quê? Porque as pessoas não tinham compreensão, as pessoas não entendiam. Aí quando ia ler, começava pelo Apocalipse. Besta subiu da terra, do mar, 7 fogos, 7 zóios, 7 cabeças, cara de leão, rosto, cabelo de mulher, a ponta do rabo é escorpião. Fica louco, irmão. Vai fazer. Aí ficava louco. Mas por quê, pastor? Paulo está dizendo que o Senhor nos fez ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque nós, pelo Espírito, nós vamos entender as coisas. O último lá, 4:6, diz assim, o segundo lá, 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vou ler de novo que nem eu entendi. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecem a luz, e quem resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus, ou seja, na face de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que, porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nosso coração, ou seja, o Espírito de Deus resplandeceu em nosso coração. E essa luz brilhou para quê? Para iluminar, ou seja, iluminação do conhecimento da glória. Se o Espírito de Deus não está em nós para clarear isso, nós não vamos entender. É isso que Paulo queria dizer. Então, assim, se você chegou até aqui, não é porque você é bonzinho, é porque a graça de Deus se alcançou. E o conhecimento que você tem das coisas de Deus é pouca, mas é o Espírito de Deus que te iluminou para você entender isso. Ele que iluminou você para compreender isso. E muitas coisas o Espírito de Deus vai te revelar. É só pela revelação da palavra. Não é outro evangelho, é o que está aqui dentro. Que no tempo certo Deus abre a nossa mente. Paulo viveu um tempo fora. Ou seja, a mente que Paulo tinha, Pedro não compreendia. Irmão, Pedro vai dizer que ele não entendia as coisas que Paulo falava. É Pedro, irmão. Pedro. Imagina. Sabe que Paulo, quando ele se converte, ele foi lá para Jerusalém para ouvir os discípulos. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, você tem uma coisa que eu não sei, mas eles não têm nada para me ensinar. Aí é onde ele vai embora, e lá ele passa por um processo de revelação da palavra de Deus muito grande. Então, sim, uns têm a mente, é igual, eu sempre gosto de dizer isso aqui, no Velho Testamento era Moisés, no Novo Testamento era Paulo, para compreender a cabeça deles. Então, são duas mentes que entenderam o propósito de Deus. Mas tudo pelo Espírito, que hoje Deus, pela graça, nós também podemos. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela sua palavra nesse dia.
Nós te louvamos, te engrandecemos e que nessa parte o Senhor possa de fato, Senhor, trazer a revelação. E que a revelação seja profunda aos nossos olhos, que nós possamos ter a graça de compreender aquilo que muitos teólogos, Senhor, meu Deus, bate na tecla, aquilo que muitos teólogos, Senhor, dizem e falam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos crescer, que nós possamos entender e ter a graça de compreender a Tua palavra. Tão simples, Pai, tão simples. Nós vamos fazer oração, nós vamos dar início, amém? Fecha seu olho, comece a falar com Deus. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos deu. Nós te engrandecemos, te exaltamos, te glorificamos por tudo. Te louvamos pelo que o Senhor faz, te louvamos pelo que o Senhor é. Te louvamos pela sua grandeza, pela tua justiça, pela tua graça. Pedimos aqui, Senhor, perdão pelos pecados, pelas falhas, por tudo aquilo que fizemos, que entristeceu e que aborreceu os teus olhos. Meu Deus, nesse dia, Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma noite para aprender a sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, para ouvir, Senhor Jesus, e para poder receber a revelação do Teu Espírito, Pai. Fale conosco, fale com cada vida, pega a nossa mente, Espírito Santo, leva até o Seu trono, quebra, tira de nós toda barreira, todo impedimento, Deus. Em nome de Jesus, toda resistência que há na nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, e que a palavra que nós iremos aprender, ouvir nesta noite, faça diferença na nossa vida, no nosso ministério, meu Deus querido, na nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te pedimos. Amém? Nós começamos a falar semana passada a respeito da revelação do Espírito. O que nós vamos aprender dali? Essa revelação, irmão, só fazer uma recapitulada desse que a gente começou. Essa revelação não é aquela revelação, aqui, né, Deus está me mostrando alguém, Deus, eu estou sentindo de Deus aqui, né, Deus mostrou aqui, assim, não é isso. É uma revelação dentro da palavra que vai gerar mudança na vida da gente. E vai gerar mudança e transformação na nossa vida. E veja bem, resumindo aqui, na vida cristã, né, o ponto mais importante é o conhecimento espiritual. A revelação, como já mostramos, né? É interessante vermos que Paulo não orava pelo crescimento da igreja local. Em nenhum lugar, Paulo não faz voto pelo crescimento de números da igreja. Paulo não orava pelo prédio, onde os irmãos, né, deveriam se reunir. Paulo tinha uma única oração por revelação. Próximo. Mas que revelação seria essa que Paulo, ele orava, ele pedia? Nós lemos ali alguns versículos da Bíblia, né? Ou seja, é preciso estar claro que, para você, revelação não é descobrir algo que ninguém conhecia na palavra de Deus. Antes saber, ou seja, antes é saber pelo Espírito algo que a nossa mente talvez já até sabia, né? É simplesmente ver o ponto de vista de Deus e ver como Deus vê, né? Vai lá, 1 Coríntios 2:11, depois 2 Coríntios 3:6, 4:6, depois Evangelho de João 11:15, nós vamos ler daqui a pouco, 2 Coríntios 5:16, depois Lucas 24:13 e o verso o 30 e o 31. Vou continuar a leitura ali, porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, não são transformadas, né? A pergunta ali, por que muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e não são transformadas? Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque essas coisas se discernem espiritualmente, ou seja, por revelação. Uma coisa é o conhecimento natural e carnal, outra coisa é o conhecimento espiritual, né? Ou revelação. Paulo diz que antes ele conhecia Jesus na carne, mas depois ele passou a conhecê-lo no Espírito. Deixa aí, não muda, eu vou explicar isso aqui para os irmãos. Um exemplo, irmãos. Eu não sei se vocês têm prestado atenção, eu sempre tenho falado, a gente sempre tem batido na tecla, o conhecimento que muda a nossa vida
é aquele que a gente recebe no Espírito. Como que eu sei que eu vou receber no meu Espírito a informação da palavra? É quando eu estou andando em Espírito. Quando eu consigo trazer o meu Espírito, irmãos, e eu vou dizer concentrar, tá? Para que você entenda. Eu sei que você está cansado, eu sei que você trabalhou o dia inteiro, sei que o dia talvez não foi bom, mas essa revelação que Paulo está dizendo, é essa revelação, ou seja, o impacto da palavra. Porque assim, todo conhecimento, irmãos, fora do Espírito, ele vai gerar informação. Lembra disso. Por isso que é importante, quando você vai ouvir a palavra, quando você vai ouvir, igual nós estamos aqui, que você ore a Deus e fala, Senhor, que eu receba essa palavra no meu espírito. A gente vê muitas vezes as pessoas não oram. Então assim, que eu receba essa informação no meu espírito. Os irmãos já viram quando você recebe uma informação e você fica, nossa, que benção, que maravilha, eu não achava que era assim. Olha que coisa linda. Mas aí a pergunta, o que isso mudou na tua vida? Você ficou impressionado no primeiro momento, mas depois, passou-se os dias, a sua vida ficou da mesma maneira. E não é isso que a gente quer, irmãos. A gente quer que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder e pela luz da palavra, ou seja, a palavra revelada. Não sei se os irmãos estavam domingo na reunião, quem estava lá? Os irmãos aqui. Irmãos, assim, eu louvo a Deus, tipo assim, a minha mente tem abrido muito. Assim, eu tenho até medo, às vezes, de a gente pregar em algum lugar, das pessoas não entenderem. Porque muitas pessoas, às vezes muitas coisas que eu falei ali, alguns irmãos que estavam lá, para vocês não é novidade. Né? Vocês já sabem que de vez em quando a gente fala, mas para alguns irmãos ali, irmãos, é complicado. Entendeu? Não que não tem palavra, mas a palavra é direcionada a algo. E aí se traz uma palavra de ensino, né? Por exemplo, a palavra revelada, né? Deus está aqui, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a sua história, mas aí Deus traz uma palavra para a gente, uma palavra de conhecimento, né? Ou seja, verdadeiramente quem Ele é de verdade. Não sei se os irmãos estão entendendo isso aqui. Então, o seu nível de conhecimento está mudando e você não percebeu. O seu nível de conhecimento está mudando, você ainda não percebeu. Para você ter uma ideia, é que o seu conhecimento está aumentando. Você entendeu? Você já tem uma visão, você já tem uma mente, você já tem um entendimento. E não vai ser qualquer coisa que você vai engolir. Mas uma coisa eu falo para os irmãos. Eu sei que o povo aqui está sendo enjoado. Mas uma coisa, eu pergunto, o que isso está mudando na tua vida? Essa que é a preocupação. O que a gente saber, a gente ter a revelação profunda e oculta dos textos, mas só na nossa mente. Talvez o que eu estou falando agora você não está entendendo. Talvez a luz vai acender daqui umas 3, 4 aulas depois. Porque esse estudo ele é assim. Aí lá daqui 3, 4 aulas depois, tá, agora que eu fui entender lá. Já viu aquelas piadas que, né? Vou falar piada de caloira que vai entender depois. Quando chega em casa, está tudo em silêncio. Aí começa a dar risada sozinho. Aí vai ser eu e você. Por quê? Porque na hora a gente não entendeu. Mas no decorrer do tempo, então, irmãos, é muito importante isso aqui. Você entender, irmãos, a palavra que a gente está lendo, a palavra ela é espírito. Você tem que colocar isso na tua cabeça. A palavra é espírito. A gente leu a escrita, o logos, a escrita, mas por trás dela é a revelação. É a revelação que dá vida e a vida transforma a vida da gente. É isso que eu quero que os irmãos entendam. É isso. Você entendeu? Não é a gente ter aquele conhecimento para me disputar, para me saber mais do que o outro. Aí, no entanto, a vida da gente está pior do que do outro. Não vai mudar isso. Não é isso que a gente quer. O que adianta você saber de tudo, você saber do Gênesis, você saber de Gênesis, Apocalipse, mas já viu que os desviados é tudo cheio de falar de Bíblia? Tudo eles querem dar uma lição moral na gente, mas o que adianta eles saber?
que adianta ter informação, mas não recebeu a revelação? Então é importante que você mude a tua oração. A partir de hoje, Espírito de Deus, eu quero receber a revelação da palavra. Eu quero receber o Espírito que está por trás da palavra. Que a Bíblia fala que a palavra é Espírito. Vamos lá para João 6, 63, a parte B. A palavra que eu tenho vos dito é Espírito. Porque ela é vida. Como que eu estou ouvindo de vida e eu estou morrendo? Eu não consigo mudar a minha vida. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós começamos um degrau. Também, irmão, não vai ser assim no estalar de dedo, de forma nenhuma. Vai ser no estalar de dedo. É graduativamente. Vocês estão montando, a gente está montando um quebra-cabeça nesse sentido. O que Paulo estava querendo dizer aqui, antes de saber, vamos começar a ler aqui alguns textos. Eu sei que nós já lemos na aula passada, mas eu preciso ler de novo para os irmãos, para que nós fechamos isso aqui e os irmãos entendam de fato o que Paulo está tentando falar quando ele fala a respeito da revelação. 1 Coríntios, tá? 2:11. Nós vamos meditar ali, 1 Coríntios 2, capítulo 2, e o verso 11. Nós podíamos já pular isso aqui, mas não, vamos voltar aqui. Paulo vai dizer assim, irmãos, 1 Coríntios 2:11, se você não quiser abrir, só escute, tá? Paulo vai dizer assim: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens? Veja bem, senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo está tentando dizer aqui que o homem, ele compreende as coisas do homem. E a gente pega a Bíblia, a gente acha que a Bíblia é coisa de homem. A Bíblia é coisa de Deus. A Bíblia é coisa do céu. Foi homens que escreveram, né? Foi homens que foi inspirado pelo Espírito de Deus. Mas entenda que eles tiveram a revelação para escrever. E para entendê-la, você tem que ter aqui a compreensão do Espírito Santo. Você tem que ter a compreensão, como diz Paulo aqui, do verso 11, ele vai dizer assim: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O verso 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus para entender, para receber aquilo que é nos dado gratuitamente por Deus, ou seja, o conhecimento, a revelação, aquilo que foi oculto aos sábios, aos entendidos. O Senhor revela para a gente. Então veja bem, vamos agora segundo Coríntios 3:6, vamos lá. Passar para 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 6, 2 Coríntios 3, 6. Pode ler. Amém. Eu vou repetir o que a irmã leu ali. Paulo disse: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, tá bom? Mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu sei que isso aqui, irmão, um dia vai saltar na tua cabeça, vai saltar no teu espírito. Você tem que entender que a Bíblia, ela é letra. A Bíblia é um livro como todos os outros, tá? Fechado. A Bíblia, o intelectual lê, o rico lê, o pobre lê, o mendigo lê. Muita gente lê Bíblia. Muitas pessoas, irmãos, os irmãos sabem que a maioria dos códigos, né, penal, vou dizer penal, mas uma pessoa que ele vai estudar juiz, para ser juiz, ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que ler a palavra de Deus. Mas e daí? O que muda na vida dele? Nada. Porque ele lê um livro como ele está lendo um livro de Sócrates, de Platão. Ele está lendo um livro comum, como se fosse um livro de autoajuda dos pais antigamente, dos cabeças de antigamente. Então não vai mudar nada. Você tem que entender a letra. Se você pegar a Bíblia, se olhar pela letra, ela vai matar. Por que ela vai matar, pastor?
Por que ele diz aqui, no qual também nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, que a letra mata, o Espírito vivifica. O que eu e você conhecemos de pessoas desviadas, irmãos, hoje não tanto, mas tem muitas pessoas mortas pela letra. Por quê? Porque chegou num ponto, essas pessoas não conseguiram ter mudança na vida delas. Sabe o que é você lutar por uma transformação e nunca conseguir? Pastor, mas como é que faz? Sabe o que é você tentar mudar uma área da sua vida e nunca conseguir? Sabe o que você faz? A pessoa mete o pé no balde e volta para o mundo velho. Porque a letra acabou matando a pessoa, porque a letra falou tanto, a letra exigiu tanto e a pessoa nunca conseguiu mudar. Aí, lembra lá em João 8,32? Lembra? Está lá, pastor. Isso, conhecereis a verdade vai fazer o quê? Vos libertará. Aí de vez em quando esse versículo não frustra você? E frustra, irmão. Meu Deus, mas se a verdade liberta, por que essa área aqui não vai? Se a verdade é a verdade e ela liberta a vida da pessoa, por que eu não consigo mudar? Irmãos, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade liberta, é igual o pastor disse, né? Mas antes tem que permanecer. Qual é o problema? O problema é que nós estamos falando o seguinte, que as pessoas entram na igreja com a cara para cima. As pessoas chegam com... irmão, sabe que as pessoas entram com pressa, já querendo ir embora. Já viu isso? As pessoas, como diz a Bíblia, você já entra aqui com a intenção já de ir embora. Você não senta, você não abre a sua boca, você não fala assim, eu cheguei, eu estou aqui agora, eu quero glorificar a Deus, eu quero adorar o Senhor, eu quero na hora do louvor, eu quero me expressar, eu quero glorificar a Deus. Aí quando chega a hora da palavra, você senta ali, você fala, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma direção. E você comer, remoer cada palavra que é dada na igreja. Aí, irmãos, aí é uma diferença, mas você chega aqui, aí você não canta, para começar nem ora quando chega, você entendeu? Aí você chega no culto, na hora do louvor, você também não entra no louvor, chega na hora da mensagem, pastor, aí o pastor Israel já dá uma angústia, porque menos de 40 minutos não vai, eu tenho que aguentar 40 minutos aqui, o pastor falar. Aí eu pergunto, o que você recebeu nesse dia? Nada. Que tipo de palavra entrou no teu coração? Nenhuma. Que mudança vai ter na tua vida? Nenhuma. Por quê? Que verdade foi revelada para você? Nenhuma também. Então assim, por isso que a Bíblia diz, irmãos, o primeiro passo está aqui, você vir para a casa de Deus, abrir teu coração, deixar o Espírito de Deus abrir, falar com você, adore a Deus na hora do louvor, abre teu coração, entendeu, irmão? Vai ter muita coisa que vai tirar você do centro, mas não deixa isso tirar. Então assim, o nosso problema é igual aqui, ó, porque a letra mata, mas o Espírito ele traz vida. Nós ouvimos a letra, lembra? Os irmãos vão cansar de ouvir falar isso aqui. O que é a letra? A letra, ela exige que você tem que fazer. Não roubará, não matarás, não adulterarás, não fará isso, não fará aquilo, não é para fazer assim, não é para fazer aquilo assado. A letra fala que você tem que fazer. Aí eu não consigo obedecer a letra, aí eu fico frustrado. Eu vivo frustrado. Esse que é o problema. E qual que é a diferença do Espírito? Quando eu recebo a letra, mas eu recebo no Espírito, aí eu vou conseguir fazer o que ela me manda eu fazer, e não vai ter esforço da minha parte, porque Ele está me ajudando. Um dia isso vai entrar na tua cabeça e um dia você vai entender o que eu estou falando. Porque, irmãos, servir a Cristo não é impossível. Disseram para nós que era impossível. Servir a Cristo, fazer a obra de Deus, é impossível, pastor, jamais. Não dá para fazer, é impossível. É impossível sim, se a gente se apegar na letra e receber a palavra, somente a letra e não o Espírito. Tá? Não fica frustrado não, que você vai entender o que a palavra diz. Vamos ler agora o verso 4. Nós lemos o 3, o capítulo 4 de 2 Coríntios, o verso 6. Olha o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,
E quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja bem, vou repetir isso aqui de novo, eu entendi, né? Veja bem, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do nosso, ou seja, de Jesus Cristo. Quem que resplandeceu no teu coração, irmão? Você sabe quem foi? Sim ou não? Quem que traz a luz? O Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, veja bem, porque Paulo vai dizer lá, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, tá? E quem resplandeceu em nosso coração? O Espírito Santo. Ele, Jesus, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele resplandece, a luz se expande. Quando a luz se expande, vem o conhecimento. Você entendeu, irmãos? Quando o Espírito de Deus ele vem, aí vem o conhecimento. Ou seja, vai dizer assim, né? Para a iluminação do conhecimento da glória, ou seja, resplandecer em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, assim, o Espírito Santo ele é fundamental para tudo. Nós precisamos dele para que nós possamos ser iluminados. Você não vai ter dificuldade para entender uma coisa, outras pessoas já vão ter dificuldade, porque você já recebeu o conhecimento. A luz do Espírito de Deus está em você para você entender quem ele é, como ele é, de que jeito que ele é. Presta atenção, irmãos. Irmãos, igual na mensagem lá. Nós falamos lá que Deus, tudo foi criado em Cristo. Lembra que eu preguei na igreja que tudo foi criado nele. Colossenses 1:16. Tudo foi criado nele. O princípio do Gênesis, Bereshit, é Cristo, né? Por quê? Porque Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e ele é o ômega. Então, se ele é o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, então Cristo tem que estar no primeiro versículo da Bíblia. E como ele está no último versículo da Bíblia, que é Apocalipse 21:22, que está lá, verso 22. Então, se ele está lá no último, então ele tem que estar lá no começo. Então está lá, no princípio criou Deus, no princípio, ou seja, esse princípio tinha que estar com letra maiúscula, porque ele é uma pessoa, ele é Cristo. Você entendeu? Veja bem, só que tem pessoas, irmãos, veja bem, nós falamos que tudo foi criado nele, tudo que foi criado nele, nós andamos nele, vivemos nele, nos movemos nele, tudo que existe no céu e na terra está nele. Mas um dia o que ele fez? Ele resolveu, o Deus que o universo não contém, resolveu morar dentro de nós. Você acha que isso é fácil das pessoas entenderem? Puxa, um Deus é tão grande, o universo não contém, como é que ele mora dentro de mim? Isso, você tem que ter revelação para você entender isso. Por isso que vai dizer, Deus é um mistério insondado, irmão. Nós nunca vamos entender quem é Deus de verdade. Porque se você pesar na balança e falar assim, puxa, um Deus que o universo não consegue detê-lo, ou seja, mantê-lo, contê-lo, o universo se expande de 1,6 bilhões de quilômetros por hora, né? Está crescendo e vai crescer até o último dia que o Senhor permitir. Puxa, é tão grande, é um lugar tão insondável que como que o universo não contém a Deus e ele vem morar em mim? Ele vem morar em mim. Você entendeu, irmãos? Vai falar isso para um povo lá fora, eles ficam loucos, eles não vão entender isso aí. Não tem como. Que Deus é esse, né? E vem morar dentro de nós somos limitados, nós não tem jeito. Então é igual a Trindade. Tem gente que tem dificuldade de entender a Trindade, irmãos. O que é a Trindade, pastor? A palavra Trindade não está na Bíblia, tá? Foi colocado pela teologia, né? A gente sabe que tem um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, então a gente que colocou três, né? A Trindade, Trino Deus. Então, tem pessoas que têm dificuldade. Os irmãos sabem, até um tempo atrás, o povo tinha dificuldade de entender que Deus tinha alma. Porque para ter alma tem que ser carne. O povo tinha dificuldade de entender que Cristo tinha alma. O povo tinha dificuldade para entender que o Espírito Santo tinha alma. Como que uma coisa que é Espírito vai ter alma? Se você não tiver a revelação do Espírito, você não vai entender isso, irmão.
Porque a própria Bíblia vai dizer lá, está recheado, Deus dizendo, se o justo vive pela fé, se ele recuar, minha alma não vai ter prazer nele. E é Deus que está falando. Deus está dizendo. Você tem que entender que Deus é um só, mas com 3 personalidades. Ou seja, com 3 almas, né? É difícil. Com 3 personalidades, personas. Personalidade do Pai, personalidade do Filho e personalidade do Espírito Santo. Porque senão você... Então, sim, tem muita coisa que você compreende, que se você for falar lá fora, as pessoas não vão entender. Não vai entender. Principalmente quem já foi passado por um processo de outras religiões. Você não vai entender nunca isso. Mas vamos continuar lá. João, capítulo 20. Vamos ler lá então, João, Evangelho de João 20, verso 11 ao 15. Irmãos, presta atenção no que vai acontecer aqui com Maria. Vai dizer assim: e Maria, estando chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde já era o corpo de Jesus, e uma à cabeceira, o outro aos pés. E disseram-lhe à mulher: por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, ou o capelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, ou Raboni, né? Que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: não te detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Preste atenção, só até aqui. Irmão, Maria conheceu Jesus de uma forma. Jesus, ele era um homem, todo mundo pegava, tocava nele, ouvia a sua palavra, mas a partir do momento que Jesus morreu, ele ressuscitou num corpo de glória. Maria, quando vai no sepulcro, irmãos, que ela vê, tem um anjo na cabeceira, tem outro nos pés, tudo bem. Quando ela pergunta para eles: onde puseram o meu Senhor, o meu mestre? Quando ela vai voltar, ela vira para trás, Jesus está lá. E ela achando que ele era o zelador do cemitério. E ela pergunta: onde puseram? E ele fala com ela. Só que ela, nem ele falando, ela caiu a ficha dela. Aí, não sei se os irmãos já lembram da história da Maria, que Maria, quando ela teve um encontro com Cristo, que ela se converteu, o Senhor chamou ela de Maria. Maria, né? Então, o que ela fez? Quando ela perguntou, achando que era o zelador do cemitério, quando ele disse Maria, aí a ficha dela caiu. Ela falou assim: é ele. Mas ele está diferente, eu não consigo conhecer ele. Eu pergunto: a fisionomia de Cristo mudou, irmão? Será que era um Jesus loiro dos olhos azul, quando ressuscitou, ficou moreno do olho verde? O que mudou ali, pastor? Porque, irmão, Maria era íntima. Maria não é a Maria mãe. Você entendeu? Maria Madalena estava com ele, andava com ele, irmão, estava junto. Sabe o que eu não vou dizer os 3 anos e meio, mas imagina você conhecer uma pessoa, começar a andar com ela pelo menos 2 anos. Você vai pegar uma infinidade, você vai ouvir a voz, você vai entender. Qual que era o problema ali, pastor? O problema é que não é que Jesus não era espiritual, ele sempre foi. O problema é que a Bíblia agora está mostrando para mim e para você uma realidade espiritual, que se eu não tiver no nível do Espírito, eu não vou conhecê-lo. Sim, vou passar despercebido, em outras palavras. Veja bem, irmãos, o que Jesus faz com Maria foi o que Deus fez com Adão lá no jardim. Se você prestar atenção, Deus falava com Adão na viração do dia em espírito.
Mas quando Adão pecou, Deus não conseguiu falar em espírito com Adão. Deus teve que falar de voz audível. Adão, aí ele pôde ouvir com os ouvidos da carne. O que ele faz com Maria agora? Ele teve que falar com aquela voz que quando ele encontrou ela, Maria Madalena, aquela uma que foi pega no ato de adultério, pô, já ia apedrejar ela. Aí quando ele disse Maria, aí ela entendeu, era aquela mesma voz. Ele até que parece, é semelhante a ele, mas eu não consigo enxergá-lo. Você está entendendo isso aqui, irmãos? A palavra de Deus é assim, irmãos. Vai ter momento que Deus ele vai precisar falar conosco de uma forma, para que os irmãos entendam um exemplo, como que eu vou falar isso aqui? Ele vai ter que falar com você de uma forma que só você sabe que é ele que está falando. Que quando ele fala Maria, aí ela sabe o que ela faz? Ela vai correr para abraçar ele. Aí ele fala, não, porque não podia tocar em Cristo. Por que não podia? Porque ele é a primícia. Depois que ele morre, ele é a primícia. E a primícia pertence a quem? A Deus. Ele fala, não me toque porque eu não subi para junto do meu Pai. Veja bem, ele vai dizer assim, disse a mulher, por que choras? E ela cuidando o zelador, disse, Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, olha, tem um ponto ali, irmãos. E ela voltando disse, mestre, rabi. O verso 17 não fala, mas ela está correndo para dar um abraço nele. Disse-lhe Jesus, não me detenhas. No original não é detenhas, irmão, não me toques. Olha que palavra, né? Não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai para os meus irmãos, diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Aí está lá embaixo, 18, Maria Madalena anunciou aos discípulos que vira o Senhor Jesus e tudo que ele lhe dissera. Os irmãos entendeu? Veja bem, às vezes a gente conhece Jesus no nível. Às vezes nós estamos acostumados com aquele Jesus, irmãos, pregado pelo pastor. O povo está nervoso ali, né? Um de pão danado ali, Jesus. Às vezes, irmão, às vezes você está acostumado com aquele nível. Às vezes às vezes você fala, puxa, o pastor pregou hoje, hein? Às vezes não é o pastor que pregou, às vezes foi você que se colocou na posição para receber. Está entendendo, irmão? Porque às vezes, irmãos, às vezes é isso, você que mudou a posição. Não, mas eu sei que tem dia que a mensagem é assim, assado, assado. Eu sei também. Mas o Senhor se revela para nós, irmão, na palavra dele. Não está pregando a palavra? É a história da Mônica, da Carochinha. Relata a revista Veja, então é a Bíblia, a palavra dele. Então ele vai se revelar. Então o que acontece com Maria? O que acontece com a gente? O que acontece? Nós estamos acostumados com um nível. Aí a gente não consegue enxergar Jesus dentro daquela palavra. Eu não acho Jesus ali. Jesus está na nossa frente aqui, ó. Jesus está aqui. Você leu a Bíblia, ele está ali. Aí você está achando que é o carcereiro. Aí isso é coisa do pastor. Pastor André, isso é coisa do pastor André, coisa da cabeça do pastor João, coisa da cabeça do pastor Israel. Não, Jesus está ali, você que não viu ele ainda. Aí tem hora, aí, irmão, Jesus, para não perder a viagem, aí Jesus ele fala daquele jeito, não que Jesus está lembrando do nosso passado, mas ele sabe quando ele encontrou a gente, como que nós estávamos. Então às vezes ele vem e dá uma lapada na gente naquela situação, daí você vai, puxa, hoje Deus falou. Por que falou? Porque só você sabe que ele falou. Por quê? Você estava lá na sua casa, você não falou para ninguém, você só estava em pensamento, você pensou isso, aí chegou na igreja e o pastor falou. Puxa, Deus falou, hein? Por quê? Só porque você pensou e falou aqui? E quando você pensa e ele não fala, ele também não falou? Você está entendendo, irmãos? Então, sim, o que nós temos que pedir para Deus? Revelação. Me revela o Cristo por trás da letra? Tem jeito, irmão? Me revela o Espírito por trás da letra? Irmão, eu já cansei de ir em lugares, irmão, não sei se já percebeu, às vezes está no culto, tem gente chorando, e tem gente que está nem aí para paçoca.
Tem gente que não está se contendo. E tem gente, irmão, que fala, rapaz, que culto chato. Que hora que vai acabar esse negócio? Não vai terminar esse negócio mais não? Porque um encontrou Jesus e o outro não viu ainda Jesus. Um já está se deleitando com Cristo e o outro, irmão, está com a cara para cima. Ó, olha o que vai acontecer. Vamos ver lá em 2 Coríntios 5,16. Vê lá. Irmãos, ó, se você tiver dúvida, você pode perguntar, a gente para. Se eu não saber responder a pergunta, o pastor André está ali, ele se vira. O pastor João está ali, ele se vira. Se nós não conseguir responder, irmão, leva a sua pergunta para casa e eu vou estudar ela para mim entender, para mim te responder. Mas eu não quero que você saia, pastor, senão eu vou te constranger. Não, irmão, fique em paz. Entendeu? Não, eu não quero ser chato. Você só não pode ir embora para sua casa com dúvida. 2 Coríntios 5,16 vai dizer assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos desse modo. Entendeu ou não? Eu vou explicar isso aqui para os irmãos entenderem. O que Paulo está tentando falar aqui? O que aconteceu com Maria? Maria conhecia Jesus segundo a carne. Mas quando Jesus morreu e passou por um corpo glorificado, que já era no modo espírito, Maria já teve dificuldade para entender ele. Se você ler a Bíblia, irmãos, como um livro comum, você vai achar Jesus em tudo. Quase tudo você vai achar Jesus. Mas se você ler a Bíblia através da revelação, você vai ver que Jesus, você vai ficar assustado a forma que Jesus age. Então Paulo está dizendo aqui, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos o conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Por quê? Porque agora ele saiu do nível da carne e foi para o nível do Espírito. O que acontece com a Bíblia, com a palavra? Nós estamos falando sobre revelação na palavra, no Espírito. Ou seja, a Bíblia, enquanto ela foi escrita por homens, eu posso enxergar só o que está escrito pelos homens. Mas quando eu entender pelo Espírito, ela vai ser uma revelação para a minha vida. Entendeu? Então, Paulo dizendo, segundo a carne, contudo, desde agora, não conhecemos desse modo. Paulo diz, ele veio como carne, ele agiu como carne, ele viveu como carne. Mas quando ele morre, ele ressuscita, o que acontece? Irmãos, vocês lembram da palavra que diz assim, carne e sangue não pode entrar no reino dos céus. Jesus estava num corpo. Como que é isso, pastor? Que matéria era o mesmo corpo, a mesma fisionomia, a mesma voz, só que era um corpo glorificado, um corpo que podia subir aos céus. Era o mesmo corpo. Mas daí, pastor? E daí que agora você precisava ter um nível maior para entender ele. Se ele não tocar, irmãos, se ele não vir no culto, veja bem, ele sabe que você está atrás dele. Lembra de Maria? Maria foi atrás, Maria foi para a feira? Não. Maria foi para o shopping? Não. Maria foi aonde? Foi atrás de Jesus. Quando você vir para trás de Jesus, você vir atrás dele na igreja, e você não consegui-lo achá-lo, mas ele viu que você veio, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um toque. E como que ele vai me tocar, pastor? Através da palavra. Porque quando ele fala assim, Maria, ele está falando o quê? Palavra, está saindo a palavra. Agora ele vai falar de um jeito que só eu sei que é ele. Aí eu me arrepio. Aí o que eu quero fazer? Eu quero correr e abraçar. Ele falou, não, mas Maria, peraí, Maria, fica fria aí, Maria. Calma aí. Não toca em mim, Maria. Por quê? Aí, irmão, é igual Jacó. Quando ele deita, coloca a cabeça nas pedras, aí ele vê a escada que sobe e desce, ele acorda assustado e diz, Deus estava aqui, eu não sabia. É no culto. O Senhor está na igreja, Jesus está no culto, mas você é que não sabe. Você entendeu? Aí Jesus, ele precisa, aí quando ele é misericordioso, ele vê que você veio atrás dele, aí ele vai te dar um toque. Aí os seus olhos se abrem. Aí você sente a presença dele. Aí você chora, aí você se arrepia, você fala em línguas estranhas, você tem visões,
você tem revelação. Aí, irmão, a alegria do Senhor te enche de glória, de graça. Aí você vê visão, você vê anjo, você vê o céu abre, ou não abre nada, mas você sente uma alegria no teu coração, só sente vontade de chorar, e não é choro de tristeza, é de alegria. Só isso. Você entendeu? Que bom que fosse todo o culto dessa maneira, né? Como disse a minha amiga Juliana, que bom que fosse. Bom que fosse todo o culto dessa maneira, né? Aí seria ótimo. Vamos lá, vamos ver lá Lucas 24, 13. Lá vai falar dos discípulos no caminho. Os irmãos já sabem da história dos discípulos, né? Eu vou ler só o 13. Lucas capítulo 24, verso 13 vai dizer assim: eis que no mesmo dia iam 2 discípulos. Irmãos, mesmo dia, que dia que era esse? Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um para o outro, o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o conhecesse. E lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Ainda vai dar uma bronca, irmão. És tu peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? Nervoso. E ele perguntou: quais? Jesus fazendo E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação à morte e crucificaram. E foi falando, irmão, para a gente ganhar tempo. Vamos lá no 30. Verso 30. Verso 30, mesmo capítulo. Aconteceu que, estando eles à mesa, tomou-lhe o pão e o abençoou. Veja bem, irmãos, abriu-se, verso 31, abriu-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E o 32, e disseram um ao outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Amém? Irmãos, aqui, depois da ressurreição, tá? Jesus, ele fala com Maria. De Maria ele já sai, já vai lá, pega os 2 discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos viram que Jesus se aproximou no meio deles. Se Jesus tinha um capu, eu não sei, na cabeça, mas Jesus ia com eles. Mas e daí, pastor, o que isso muda? Presta atenção. Jesus, eles estão indo para Emaús, né? Uma aldeia chamada Emaús. Jesus se aproximou e ia com eles. E daí, pastor? Né? Agora, o que não dá para entender, irmãos, você está viajando, entra um desconhecido e quer saber o que vocês estão falando. Aí Jesus fala assim: o que vocês vêm falando? Né? Jesus não, um homem aparece entre eles e pergunta: o que vocês estão falando aí? Aí eles dão uma bronca: você é peregrino? Você não está sabendo das coisas? Porque a sexta, sábado e domingo em Jerusalém está de cabeça para baixo. Você não está sabendo de nada? Não é nada não. O que aconteceu? Não está sabendo de Jesus, varão profeta, poderoso em obra, em palavras? Não está sabendo de nada? Não. Aí Jesus deixou os homens pregar para ele. Né? E Jesus foi falando. Aí lá no finalzinho, irmãos, não sei se os irmãos perceberam, eles estavam indo, quando eles perceberam, eles já chegaram lá. Foi um negócio assim tão tremendo, quando ele chegou, eles falaram: fica conosco, Jesus. Eles nem perceberam que já estavam lá, eles chegaram lá. Eles estavam indo a caminho de Emaús, não estava perto, eles estavam. Então assim, essa caminhada com Cristo, e eles não conheceram quem era Cristo. Não é que foi rápido, pastor, foi assim, a presença de Jesus fez o caminho deles ser abreviados.
Talvez se eles tivessem que andar 20 quilômetros, eles nem perceberam o milagre que estava acontecendo ali junto com ele. A Bíblia não fala isso. Mas eu creio, pela fé, irmãos, que essa caminhada deles, eles não é só que queimavam. Irmão, você já entrou em oração na presença de Deus? Você orou 1 hora, 2 horas? Se pareceu que foi 5 minutos? Tipo, já acabou. Ou aquela mensagem, irmão, já está 1h30. Você, puxa, parece que foi 20 minutos a mensagem. Sabe por quê? Você entrou na dimensão do Espírito. Então, assim, quando você está no Espírito, o tempo, irmãos, ele anda, mas para você está a mesma coisa. Parece que você está lá atrás. Agora, quando você não entra no Espírito, mastiga, já viu você mastigar um negócio que você não quer engolir? Joga daqui, joga dali, joga para lá, joga para cá. Você olha, passou 3 horas, você olha no relógio, tem 15 minutos. Meu Deus, o que eu vou fazer agora para aguentar esse negócio? É igual você ir em palestra de autoajuda, se o cara não tiver, irmãos, um jogo de cintura para poder enrolar o povo, e tem que dar risada. Se fizer palestra, todo mundo com cara de delegado, ou dorme todo mundo, ou todo mundo vai embora. Então o cara tem que ser criativo. E as coisas de Deus, muitas vezes, não é assim, você dá uma risada assim. Mas não é todo culto, né? Só o Cláudio Duarte que acontece. Deus deu uma graça para ele, deu um dom para ele. Pô, mete a boca nesse homem, irmão. É palhaço, pai. Não, ele é homem de Deus. Deus deu essa graça para ele, de levar o evangelho nesse sentido. É louco quem toca no homem daquele, né? Perdeu o juízo. Mas e daí, pastor? E daí que os olhos deles estavam fechados. Por isso que nós temos que orar pela revelação, irmãos. Abrir o entendimento, abrir os nossos olhos, levar a nossa mente cativa até o seu trono. O que é levar a mente cativa, pastor? Pega, Senhor, fala assim, Jesus, pega essa mente aqui, tribulada, cativa, pega ela força, leva lá para o seu trono, esmuiça ela, abre o meu entendimento, que a tua palavra entre. Quando eu falo mente, eu estou falando do Espírito, irmão. Entendeu? Leva a minha mente até o seu trono, leva a minha mente cativa, presa à vontade de Deus, que ela seja submissa à vontade de Deus, para que ela possa ouvir a palavra e aprender. É isso que a gente fala. Os olhos estavam fechados. Quantas vezes nossos olhos estão fechados aqui na igreja, para o culto? Direto. Misericórdia, pastor. Aí Jesus vai caminhando. Irmãos, você já viu que o encontro com Maria foi rapidinho? Já viu que o encontro com os dois já teve que ter mais passos? Você já viu, irmão, que tem irmão que um hino só já é o suficiente, ele já entra no manto? Já sinto o manto, né? Tem irmão que você pode cantar 3 hinos, você pode cantar 10 hinos, você pode cantar 100 hinos, irmão, que não vai. Não adianta. Tem irmão que ele vai entrar na 5ª, na 4ª, só no finalzinho da palavra. Porque tem dia que o louvor não vai, irmão, aí a palavra tem que se virar. Aí a palavra do Senhor vai manejando, vai fazendo um jeito assim, Deus vai te levando. É igual os discípulos caminham de irmão. Maria é rápido, não percebe, mas percebe rápido. Mas outros demoram mais. Mas os olhos estão abertos. Por quê? Eles estavam indo embora, mas eles estavam falando a respeito de Jesus. Eles vinham conversando a respeito de Jesus. Aí quando você vem para a igreja, você não vem interessado em Jesus, você não, né, pastor, isso aqui já acabou de ser estudo, isso aqui está parecendo pregação, né? Quando você vem para a igreja que não é mais Jesus, irmão, você está interessado em outra coisa, não tem jeito. Como que Jesus vai abrir os teus olhos, se você não quer ver Ele? Você não fala dele, você nem lembra das coisas dele durante o dia. Aí ele se aproxima, ele pergunta, o que vocês estão falando? Estão falando de Jesus. Você entendeu, irmão? A gente é fraca, a gente é provada, a gente é pecador, mas quando a gente vem para a igreja, qual é a nossa intenção? Eu vou adorar Jesus, eu vou buscar Ele. Aí, irmão, nos cultos desse aí, Jesus se aproxima da gente, você entendeu? Pensa que não, e coloca o braço dele em cima dos seus ombros, você derrete. Aí você some, dali a pouco o irmão está louco no espírito, comendo cadeira, subindo no ventilador. Mas o que deu no irmão? Um dia, irmão, eu lembro que estava num culto, irmão, sabe aquela palavra que não é pentecostal? Sabe aquele louvor que não tem nada a ver? O irmão entrou num espírito, irmão. Eu parei de pregar, eu fiquei olhando para ele. Eu falei, o que ele está sentindo? Porque a palavra, irmão chorava e balbuciava. Porque ele teve uma revelação da presença de Deus e ele sentiu a graça de Deus. Então, assim, para Deus se manifestar, eu não preciso estar no meio, irmão, dos pisar no fogo, pisar na brasa, não sei o que. O pastor tem que ter pandeiro, tem que ter batuque, vamos pôr o hino aqui, pastor, Deus está aqui para guerrear. Aí eu quero ver se o fogo não desce.
O dia que Deus resolver pegar você num culto simples, irmão, simples, o problema não é o culto, o problema é nós, irmão. O problema é nós. Aonde você estiver, aonde você for, e você começar a falar nele, pensar nele, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar. Só que vai ter um momento que os olhos vão estar abertos. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos foram abertos. O que é esses olhos ser abertos? Revelação, irmão. Revelação. Revelação de que jeito? Eu não via, mas agora eu vejo. Eu não entendia, mas agora eu entendo. Está entendendo, irmão? Amém ou não? Veja lá. Porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e não são transformadas. Porque falta revelação. Pastor, então você tem que orar mais para trazer revelação para nós. Não é isso, irmão. É você. É você que tem que pedir para o Espírito de Deus, abre os teus olhos. Abre os meus olhos, abre a minha mente, abre o meu entendimento. É isso, irmão, abre a minha mente, o meu entendimento. Abre meus olhos, que a tua palavra vem no meu espírito, porque eu entendo a tua palavra. Aí, vai lá, porque muitas pessoas não... ou conhecem a palavra de Deus e não são transformadas. Porque o homem natural não... Irmão, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Paulo fala isso. Porque estas coisas se discernem espiritualmente. Se você não entender isso, irmão, vai ser difícil. Porque as coisas de Deus é assim, é em espírito. O que Jesus teve que acender a fogueira no coração deles? Eles estavam magoados, eles estavam chateados, porque crucificaram Jesus, irmão. Falou que Jesus ia ressuscitar, colocaram o corpo de Jesus lá no sepulcro, colocaram guarda para poder proteger, porque falaram que os judeus iam violar, e abrir, roubar o corpo de Cristo lá. Eles estão voltando para casa. Aí o que Jesus faz? Jesus se aproxima, começa a falar, ouvir eles falam. Aí Jesus dá a palavra final, abre os olhos deles. Aí na ceia, eles entram conosco, participam conosco. Aí na hora da ceia, eles participam da ceia. Aí Jesus faz o quê? Some na frente deles. Aí depois eles vão dizer, eles ficam tudo maravilhado, né? Porventura, quando ele falava, não ardia o nosso coração? Tem pessoas que sentem a graça de Deus, mas não enxerga Ele. Ardia. Sabe quando a palavra vem assim, irmão, você parece que é ebulição, tá? Algo vai assim, você sente aquela graça, aquela coisa assim, você fica tudo arrepiado. Tem que sair um glória da sua boca na marra. Já aconteceu isso com você? Tem que dar um aleluia. Glória a Deus, você tem que fazer isso. Por quê? Está em ebulição dentro de você. Você sente a presença, mas você não viu Ele ainda. Mas você está um passinho de ver. Só continuar que você vai ver. Aí Paulo vai dizer, né? Porque essas coisas discernem espiritualmente, ou seja, por revelação. Uma coisa é o conhecimento natural e carnal. Outra coisa é o conhecimento espiritual ou a revelação. Conhecimento espiritual anda junto. Paulo diz que antes ele conhecia Jesus na carne. Como assim, pastor? Mas depois passou a conhecê-lo espiritualmente. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Paulo andou com Jesus? Nunca. Como é que ele conhecia Jesus na carne? Quem andou com Jesus, conhecia Jesus na carne foi Pedro, foi Tiago, foi João. Foi os discípulos. Paulo não. Como que ele ousa falar aquilo ali? Sabe de que jeito? Paulo, ele estudou com, todo mundo, os irmãos sabem disso, ele estudou com Gamaliel. Quem era Gamaliel? Segundo a história, Gamaliel era o segundo homem mais sábio daquela época. Paulo fez teologia, Paulo fez mestrado, Paulo fez bacharel de teologia. Paulo, irmãos, ele teve todo o ensino que um judeu naquela época, um rabino, um mestre, tinha. Então, o conhecimento que foi passado para Paulo, irmão, que ele tinha, era de Deus, do Cristo, era aquele conhecimento raso. Ele pode dizer que ele conheceu na carne. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a carne pende para as coisas da carne. Ele conheceu a letra, mas conheceu na carne. Depois que ele, eu vou dizer caiu do cavalo, né? Que ele não fala isso, mas ele cai, ele vê a luz, ele cai. Aí o que acontece? Os olhos dele, ele fica cego, ele vai para a casa de Ananias, ele ora, tira as escamas, e a partir daquele momento ele começa a enxergar quem era Cristo.